Olá, turma! Hoje vamos tratar sobre a suscetibilidade à erosão de alguns solos. Então, agora que a gente já consegue reconhecer quais são as ordens de solo, quais são mais resistentes à erosão, quais são menos? Que fatores são preponderantes nessa avaliação? Então, quero que vocês também, nesse módulo ainda, né, assistam ao vídeo do grupo de pesquisa lá da UFSCar, e aí, em específico, é o vídeo Erosão em Solo, do Solo em Áreas Agrícolas, tá aí na plataforma do NEAD. Então, o que compõe o solo? A gente sabe que ele tem uma parte sólida, que é fração mineral, areia, silt e argila, que são resultado da decomposição da rocha, e tem também uma fração orgânica, restos de animais, restos de plantas, essas fibras, tudo isso compõe o solo. Além disso, tem os espaços vazios, que são preenchidos por ar, e espaços menorzinhos, né, que são preenchidos por água. Então, o solo, ele é esse conjunto, uma fração sólida, que tem a parte mineral e a parte orgânica, e uma parte que é ar, uma parte que é água. E aí a gente não fala que é só água, é sempre uma solução. Existem nutrientes dissolvidos nessa água, que são exatamente os nutrientes que as plantas conseguem absorver. Se tiver um nutriente, um mineral tóxico, na verdade, dissolvido nessa água, a planta absorve junto, porque ela absorve água e o que tiver dissolvido nessa água vai junto para a planta. Então a gente tem aqui nessa representação, ó, partículas grandes é areia, as partículas amarelas são o silt, as partículas laranjas representam a argila, as partículas em preto representam a matéria orgânica. Esses espaços aqui são os macroporos, que ficam com ar, e esses espaços menorzinhos entre as partículas, em geral, ele é preenchido por água. E a gente chama eles de microporos. Então, a gente tem cada ordem de solo, cada tipo de solo diferente, ele tem uma proporção de areia, silt e argila diferente, uma proporção de espaços vazios de macroporos, de microporos diferentes, e uma proporção diferente também de matéria orgânica. Então, vocês notem aqui, um solo ideal supostamente teria que ter 45% de fração mineral, 5% de matéria orgânica, 33% de água e 17% de ar. Nesse latossolo vermelho trófico típico, se vê que aqui nesse latossolo, 35% é composto por fração mineral, 7% de matéria orgânica, 32% de água e 26% de ar. Já nesse neossolos são aqueles solos pouco desenvolvidos, rasos, né? Diferente dos latossolos, são solos muito desenvolvidos, são solos profundos. Nos neossolos, a fração mineral é bem maior, a, a fração orgânica é muito menor e até a capacidade de retenção de água é menor, 4. E aqui, 34% de ar. O que isso já nos diz? Que se esse solo tem uma matéria orgânica menor, né, um teor menor, a matéria orgânica ela é responsável por reter a água, por promover, né, a mesma formação do solo, porque os micro-organismos estão associados a essa matéria orgânica. Mas aqui, quando você pensa em 4% só de água, significa que até a questão dos poros são pequenos, são poucos poros que ainda tem, né, para a água, microporos. Você tem um solo menos permeável, menos água ele retém, ele tem uma fração mineral maior, é um solo menos desenvolvido, como a gente já sabe por saber que é neossolo. Então, em termos gerais, isso já nos dá algumas pistas de que esse solo é menos resistente à erosão. E a gente tem aqui também o argissolos. O argissolo é um solo bem desenvolvido. Ele não é o solo mais desenvolvido, né? Mas ele é dentre os mais desenvolvidos, porque ele tem todos os horizontes. E nele você tem 50% de matéria fração mineral, 2% apenas de matéria orgânica, 24% de microporos com água e 24% com macroporos com ar. Então, de acordo com a ordem do solo, maior é a suscetibilidade à erosão. Por quê? Porque sabemos que solos pouco desenvolvidos, eles não têm capacidade para permitir essa água percolar. Quanto mais permeável um solo, mais resistente ele é à erosão, porque a água não vai escorrer carregando esse solo.
se ela pode infiltrar, e se ela infiltra em camadas mais profundas, a gente chama de percolar, esse solo não vai sofrer erosão não pelo menos no primeiro momento, né, ele tende a ser mais resistente à erosão. A gente tem aqui, então, neossolo, solos rasos, como vocês viram, sendo mais, em termos de profundidade, a gente já pode dizer que ele é um solo menos resistente à erosão. Então, a gente sabe que em áreas mais planas e de maior fertilidade, né, se é um neossolo com maior fertilidade e de maior profundidade, mas ainda assim é um solo que tem poucos horizontes, só tem horizonte A, apresenta um potencial para uso agrícola. Os solos de baixa fertilidade, né, quando forem neossolos de baixa fertilidade, a gente chama isso de distrófico, e que sejam mais ácidos, são mais dependentes do uso de adubação e de calagem para correção da acidez. Os neossolos de textura arenosa apresentam restrição causada pela baixa retenção de umidade. O uso desses solos deve ser restringido quando estiverem próximos aos cursos d'água, por ser de área de preservação das matas ciliares. Já em ambientes de relevos mais declivosos, neossolos mais rasos apresentam fortes limitações para o uso agrícola, relacionadas à restrição à mecanização e à forte suscetibilidade aos processos erosivos. Então, vejam que a questão da permeabilidade, a questão da profundidade, faz com que esse solo seja mais suscetível à erosão. E o latossolo, solo bem desenvolvido, profundo, ele já foi um argissolo, tinha vários horizontes aqui distintos, mas ele sofreu já o processo de perturbação, assim, formigas e cupins levaram o solo para cima e para baixo, então você não tem mais essa distinção de horizontes. Então, é um solo super desenvolvido. Qual a potencial limitação do uso agrícola desses solos? Ele tem boas condições físicas e aos relevos, né, onde ele acontece, relevos mais suaves, apresenta alto potencial para o uso agrícola. São largamente utilizados com produção de grãos, soja, milho, arroz, entre outros cultivos altamente intensivos. Suas limitações estão mais relacionadas à baixa fertilidade verificada na maioria dos latossolos e baixa retenção de umidade, quando de texturas mais grosseiras e em climas mais secos. Mas fisicamente é um solo mais estruturado, altamente permeável, então é um solo mais resistente à erosão. Então, uso e manejo são normalmente resistentes aos processos erosivos por serem assim e por isso tem sido suporte para essa agricultura altamente intensiva, que é a de cultivos extensivos. No entanto, verifica-se que o uso intensivo de mecanização tem ocasionado a compactação desses solos naquela camada um pouco abaixo dos 20 centímetros e desses solos tornando-os mais suscetíveis à erosão. Então, o fato de fazer a compactação pelo uso excessivo de máquinas em função do cultivo intensivo faz com que esse solo perca essa capacidade de ser tão permeável, porque se forma uma camada compactada um pouco abaixo dos 20 centímetros, né? Que é a profundidade que o arado, que a grade passa. É por isso também que práticas conservacionistas são tão importantes para os cultivos, né, especialmente para os cultivos intensivos, porque o manejo ele determina muito a suscetibilidade do solo à erosão. Como evitar, né? É relativamente acessível evitar processos erosivos que são drásticos, quando a gente pensa em chuvas erosivas, pelo menos 5% das chuvas em cada região, elas são erosivas, são aquelas chuvas que são muito intensas, a quantidade de água que cai no intervalo é muito grande, né? No intervalo pequeno, a quantidade é muito alta. Então, a gente vê que a questão dos manejos é muito importante para evitar a erosão. Então, aqui, resumindo, quanto maior a profundidade do solo, menor a suscetibilidade à erosão. Então, a resistência do solo, à erosão, né, do solo à erosão, está relacionada à permeabilidade e à resistência à desagregação. O que é desagregação? É essa capacidade das partículas ficarem unidas, né, formando um grupo. Isso é natural do solo, usar esse arranjo das partículas entre si, da areia, do silt, da argila, mas a matéria orgânica, quando ela promove o desenvolvimento de outros micro-organismos, fungos, bactérias, o fungo forma hifa, bactérias secreções, e isso vai ajudando esse solo a unir, né, cada grupo de partícula. E isso
aumenta muito a resistência do solo à erosão. Por quê? Ao formar um agregado, se formam vários espaços, né, macros e microporos para reter água e reter ar. Faz com que aumento da porosidade melhore a permeabilidade da água e aumento do número de microporos melhore a retenção de água. Então, matéria orgânica aumenta a retenção de água, melhora a porosidade e, por consequência, aumenta a resistência de qualquer solo à erosão, uma vez que caia muita água, essa água consegue ser absorvida e tenha tempo de se infiltrar por conta dos poros que são formados nos agregados. Então, vocês estão vendo aqui essa fotinha aqui? Mais na frente eu vou mostrar ela melhor. Aqui a gente tem, antes de molhar, um solo com alto teor de matéria orgânica e um solo com baixo teor de matéria orgânica. Aparentemente eles são idênticos, mas depois que se molha esses dois solos, o que tem alto teor de matéria orgânica mantém sua estrutura, mantém os agregados, que são exatamente esses gruminhos que a gente consegue visualizar aqui na foto. Um solo que tem baixo teor de matéria orgânica, ele não mantém a estrutura, ele perde totalmente aqui os agregados que supostamente existiam na primeira parte. Então, aqui a gente tem uma representação, ó, hifas de fungos, bactérias com suas secreções, microporos com água. Então, o agregado, quanto mais agregados um solo tem, melhor é para, em vários sentidos, né? A porosidade, permeabilidade, resistência à erosão e outras questões, porque você tem uma comunidade de micro-organismos que depende desse solo ter ar, não ser compactado, manter água para que elas também consigam viver, e aí você promove, né, um ciclo que se retroalimenta. Aqui está melhor essa figura que eu mostrei, né, dos gruminhos. A gente tem aqui agregados com alto teor de matéria orgânica, depois de molhado mantém essa estrutura. Aqui, agregados com baixo teor de matéria orgânica, depois de molhado não mantém essa estrutura. O que acontece? Esse adensamento do solo faz com que se percam todos os macroporos. Os poros que mantinham ar, eles são perdidos. E a compactação é a próxima etapa aqui nesse solo. Você vai perdendo biodiversidade, vai perdendo ar e as raízes também respiram. Elas precisam desses macroporos com ar para respirar. Aqui era para mostrar, esses dois aqui esses agregados foram destorroados. Então aqui a gente vê que é um solo argiloso e aqui é um arenoso. E os grumos que eles se formam, né, os agregados que formavam antes. Então solos com diferentes texturas, né, diferentes mineralogias. Mineralogia é a composição da rocha, que fez a composição daquele solo. Teor de matéria orgânica, então, se tem diferentes características, ele também possui diferentes resistências à agregação. Mas, em geral, solos com argila, uma boa porcentagem de argila se agregam mais. Estrutura de solo. Algumas estruturas, a estrutura ela é natural do solo, mas você consegue promover a formação de agregados com a adição de matéria orgânica. A mineralogia, a composição dos minerais, algumas composições, elas têm uma melhor qualidade de agregação, né, de agregado, enquanto que outras não resistem à desagregação, não resistem à agregação, melhor, não resistem à desagregação. Matéria orgânica promove a agregação e o grau de compactação, né, dependendo do manejo, dos processos que formaram aquele solo. A questão da compactação também influencia a resistência à erosão. Então, esse mapa aqui, esses estudos da suscetibilidade à erosão, são formados vários mapas, né, e são estudados em regiões diferentes, para entender qual que são as regiões mais suscetíveis à erosão. Então, nesse mapa, vocês conseguem notar que os cumes aqui das serras, que estão em verde, são áreas que foram classificadas como fortemente suscetíveis à erosão. Aqui. E aí a gente tem aqui nessa parte bege, né, muito forte a classe de erosão, de suscetibilidade à erosão.
Só nessas regiões aqui amarelinhas é que a erosão seria nula, mas seriam as áreas mais baixas. Então, veja que a questão do relevo está muito associada à suscetibilidade à erosão. Quanto mais declivoso, mais fácil é esse solo ser levado, maior é a chance de acontecer erosão com ele. Então, a estreita correlação da cobertura vegetal, da declividade, tipos de solos com a suscetibilidade dos solos à erosão. Ocorre que esse mapa, ele não só levou em consideração a declividade, mas também o tipo de cobertura vegetal e o tipo de solo que tinha nessa região. Esse mapa aqui do Brasil mostra os solos e a suscetibilidade desses solos brasileiros à erosão. Então, a gente nota que todos os pontos vermelhos têm muito alta suscetibilidade. Eles são muito vulneráveis, têm facilidade de serem erodidos. Então, esse tipo de mapa é importante até para guiar as práticas conservacionistas, políticas e as culturas adotadas na região. Erodibilidade dos solos, ele é um mapa que fala do quanto aquele solo é capaz de resistir à erosão. Então, você tem a questão da suscetibilidade, que leva em consideração a cobertura, o manejo, o tipo de solo, mas a erodibilidade só leva em consideração o tipo de solo, só fatores relacionados diretamente ao solo. Então, tem solos que são mais erodíveis, como a gente acabou de tratar, né? Os solos em geral são muito mais erodíveis que os latossolos. Então, esse mapa mostra isso. A gente tem aqui essas classes em vermelho, que solos altamente erodíveis, em verde, verde mais escuro, né, de baixa erodibilidade, vocês vão notar que também são áreas mais planas. E em bege já são solos erodidos. A gente relativamente tem bastante solo erodido no Brasil. E isso mostra também um nicho de mercado, trabalhar com recuperação de áreas degradadas, né? É trabalhar com recuperação de solo e de revegetação. Nesse exemplo, né, eu queria mostrar para vocês essa associação do número da ordem de solo com a suscetibilidade à erosão laminar. Nesse estudo aí também se avaliou a suscetibilidade à erosão laminar. Erosão laminar eu já vou explicar, mas é a que leva o solo, a superfície do solo, embora com a chuva. E aí vocês vão ver que aqui nesse primeiro mapa mostra que essa cor bege mais clara mostra que tem latossolo amarelo. Já esse bege aqui, mais de cor mais fria, né? Ele é cambissolo e nesse cinza, neossolo. E aí vocês vão ver que aqui no mapa do lado de suscetibilidade à erosão, a classe extremamente suscetível são esses pontos aqui mais altos e ainda nos cursos, né, dos cursos d'água. A classe muito suscetível à erosão está em laranja e corresponde ao cambissolo, que é um solo relativamente raso, só tem horizonte A e o B é incipiente, é um horizonte estreito. E aí, como solo pouco ou não suscetível à erosão, são justamente aqui na ponta o latossolo, que é um solo profundo, mais resistente à erosão. Então, para a gente retomar aqui os pontos importantes dessa aula. Então, solos mais rasos têm maior suscetibilidade à erosão. Quanto maior a permeabilidade à água, menor a suscetibilidade à erosão, porque se a água infiltra, percola, ela não vai carregar. Outros fatores que impactam a resistência à desagradação que são importantes são justamente a textura, a estrutura do solo, a mineralogia, a matéria orgânica e o grau de compactação. Agregado do solo é uma formação natural, e eu queria mostrar aqui nessa foto, ó, esses gruminhos que formam aqui naturalmente no solo, é isso que é o agregado. Então, esse arranjo das partículas que é natural de todo o solo e que pode ser promovido com acréscimo de matéria orgânica é que a gente chama de agregação. Então, falando de erosão, no sentido de, vamos ver aqui agora, no sentido de reforçar, né, as práticas conservacionistas, os sistemas adotados para plantio, para cultivo, quanto que eles são importantes para evitar esses processos erosivos. Nessa primeira foto, queria que vocês notassem o quanto de terra, de solo, de horizonte A foi levado, né, quase 10 centímetros, uma caneta tem mais ou menos 15 centímetros,
com uma chuva e bastou uma única folha para proteger todo esse bloco de terra. Então, a ideia é essa, a cobertura de solo, ela sempre vai proteger o solo, vai reter água e vai evitar processos erosivos causados pela chuva. Já aqui do lado, esse experimento é bem comum, né, nas escolas, você tem uma terra plantada com grama, e aí você quase não tem arrastes de solo, não perde solo, com a água que infiltrou e saiu pela boca da garrafa. Mas aqui, em solo com cobertura morta, você ainda tem perda de solo, mas é bem menor. É menor do que seria em um solo totalmente descoberto, né? Você tem muita perda de solo. Então, a gente vai ver nas próximas aulas como estimar essas perdas. Isso é importante para a adoção das práticas e monitoramento das práticas conservacionistas. E ainda é conteúdo dessa parte da disciplina ver as práticas conservacionistas, né? Isso tem grande importância para a produção mesmo. Perder solo é perder recurso. Solo é onde é depositado adubo, todas as vários recursos, né, insumos são depositados ali no seu solo. Então, se você perde solo, você está perdendo produção, está perdendo dinheiro. Então, esse experimento é antigo e é bem claro, né? Com a perda de 5% da camada superior do solo, né, do horizonte A, 15% houve perda na produção, na produtividade do milho na ordem de 15%. Quando se perdeu 10% do horizonte A perda na produtividade foi de 22%. Quando se retirou 15% da camada superior do solo, a perda de produtividade do milho foi de 30%, 20 centímetros da camada superior, 41%, 30 centímetros, 75% da produção do milho. Então, é pensar que guardar o solo, proteger o solo, é proteger seus recursos, é melhorar a produtividade da lavoura. Então, até a próxima aula. Obrigada.